Boa noite a todos e todas. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro, curto, liso. Estou de óculos de grau. E ao fundo só tem uma parede branca, ou bege. E é basicamente isso que aparece na telinha. É uma alegria estar aqui, é uma alegria relembrar esses 7 anos de lei brasileira de inclusão, uma lei que custou pelo menos uns 15 anos, né, em processo legislativo, uma lei que foi bastante... contou com muitas questões. Ela ficou, durante o período da construção aí da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a transformação dessa Convenção Internacional em texto constitucional, né? Então, em 2009, a gente consegue, né, tem uma primeira conquista importante, que é ter o primeiro Tratado de Direitos Humanos internacional, né, tornado texto constitucional, foi em 2009, né, no governo Lula. E, então, a partir desse momento, retoma o debate sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Na época, a gente chamava mais sobre Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que a gente pretendia, então, reunir toda a legislação e dar operacionalidade àquilo que estava como diretriz na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas a gente tinha muitos interesses, né? Um jogo muito difícil de se fazer. Eu participei um pouquinho do final do processo legislativo. Na época, eu estava na coordenação do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Presidência da República, e acompanhei um pouco dessa articulação do governo federal com o Poder Legislativo para que a lei efetivamente saísse do papel, né, fosse aprovada. Muitas cláusulas que a gente queria compor ali também, a gente não conseguiu colocar, como, por exemplo, da lei de cotas, né? A gente esperava que a lei de cotas, que a gente contemplasse, ampliasse aí a cota de emprego para as pessoas com deficiência, e a gente não conseguiu essa conquista, e teve uma avaliação de que, se a gente colocasse esse tema, retomasse esse tema, era um risco a gente também, talvez até perder aí a legitimidade da lei de cotas, que já vinha desde 91. Então, assim, é um misto de emoções, é um misto também de memórias importantes. Essa cena que você mostrou, né, da fala da Dilma sobre a Lei Brasileira de Inclusão, ela aconteceu lá dentro do Palácio do Planalto. Foi um dos momentos onde tinha mais pessoas com deficiência, assim, um momento histórico aí, onde a gente lotou o salão onde aconteceu a assinatura, né, a sanção como é que... Esqueci agora o termo que fala, né? Mas a hora que a Dilma assina a legislação e torna, então, ela efetiva. Isso. Não sei se eu falei demais, mas eu acho que a gente tem muito a comemorar, mas tem muito trabalho ainda pela frente, né? E a gente tem colocado essa questão da Lei Brasileira de Inclusão, que ela precisa entrar no orçamento público, ela precisa ser implementada na sua... A gente ainda carece muito, a gestão pública ainda carece muito de entender como é que a gente vai implementar a íntegra da Lei Brasileira de Inclusão. E sem orçamento e sem um planejamento plurianual, não dá para ficar só pensando no ano a ano, né, de que de um ano para o outro a gente vai sair do 0 e vai, né, do 8 para o 80, mas que a gente tem que pensar, e é que administrações públicas, né, tanto municipais, estaduais, federal, né, e do Distrito Federal, ainda carece muito de fazer essa gestão, essa implementação na íntegra, que ainda é um dilema. Eu acho que o principal dilema para a gente é sair da bolha, de entender que essa lei é uma conquista para toda a sociedade, e não só para as pessoas com deficiência, né? Então, a hora que a gente consegue, eu acho que uma das principais, né, já dos primeiros artigos da própria lei,
que fala e faz essa mudança de paradigma da deficiência como uma questão que não está limitada ao corpo do indivíduo que tem deficiência, mas sim da relação desses corpos com as barreiras que a gente encontra na sociedade, que a gente vai, então, construir uma nova cultura, uma cultura inclusiva na nossa sociedade. E esse salto, aí, essa mudança de superação dessa barreira principal, que é a barreira que a gente chama de atitudinal, ela precisa para que a gente consiga implementar na integralidade da própria lei, né?